Pues ahora vamos a pedirle de favor a la doctora Aparecida que nos apoye con su exposición. La doctora Aparecida Lucia Alcira Twin. Y Sí. voy a hacer una muy breve semblanza de su trayectoria académica. La doctora Aparecida Lucia Alcira Swing realizó estudios de postdoctorado en la Universidad del Salento, Facultad de Jurisprudencia, Filosofía del Derecho, Departamento de Estudios Jurídicos, investigación en el Centro de Estudios sobre el Riesgo en Lecce, Italia, con la dirección del profesor Dr. Raffaele De Giorgi, tema de la comida, de la seguridad y de la inseguridad alimentaria en la sociedad del riesgo. Realizó el postdoctorado en Derecho en la Universidad del Estado de Río de Janeiro y postdoctorado de Estudios Culturales por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Doctora y maestra en Comunicación y Semiótica por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Es docente en la Universidad Federal de Rondônia, coordinadora de los programas de posgraduación, doctorado en educación en la Amazonia, maestría profesional interdisciplinar en derechos humanos y desarrollo de la justicia y maestría académica en educación adscrita en el Departamento de Ciencias Jurídicas, cursos de Derecho de la Universidad Federal de Rondônia. Tiene producción tanto en libros como en artículos que se le han publicado en revistas especializadas, tanto en el Brasil como en otras partes del mundo. Bien, este día la doctora Aparecida Lucia Alcira Swing tratará el tema referente a movimientos sociales en defensa y promoción de la agricultura familiar y de la alimentación saludable en la Amazonia por una ecología de los derechos humanos. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Buenos dias, direto de Brasil, Rondônia, aqui na região Amazônia Ocidental. Tenho que, neste momento, aproveito a oportunidade para agradecer imensamente a invitação, felicitar a organização desse grande encontro, e principalmente a persona do professor Dr. Rafael Sánchez Vasquez. E aproveito para saudar meu querido professor Rafael de Giorgi, que tem também me acompanhado em esta investigação, e meu querido amigo Javier, que sempre possamos encontrar-nos em nossos queridos eventos a discutir principalmente temas relevantes na área de direito atual. Eu pido permisso para compartilhar a apresentação e me desculpo com todo o público presente, e de antemão, meu pobre espanhol não me permite compartilhar as investigações com muita precisão. Espero compartilhar as investigações, portanto, que venho desenrolando desde algum tempo sob a supervisão do professor Rafael. Nesse sentido, tenho a oportunidade para que possam... Adelante, adelante, doctora. Sí, acá. Ya se ve. Bien, muy bien. Ok. Peço permisso para não estender a plantana para que eu possa mirar os componentes da sala, ok? Bem, neste encontro, como minha proposta de apresentação,
trata sobre os movimentos sociais em defesa e promoção da agricultura familiar e da alimentação saudável em la Amazônia por uma ecologia dos direitos humanos. Penso para facilitar nossas comunicações, as etapas da pesquisa, da investigação. A apresentação do problema desta ricerca, dessa investigação. Se a fome aumenta no mundo, porque os movimentos sociais que produzem alimentos, no caso da agricultura familiar, não recebem os mesmos incentivos que o agronegócio para a produção, com particularidade aqui o caso do Brasil. Importante também, nesse contexto, a compreensão e apresentação da metodologia da pesquisa. Então, pela perspectiva da teoria do sistema, em Niklas Luhmann, e por uma ecologia dos direitos humanos, em Raffaele De Giorgi, a metodologia desenvolvida neste trabalho baseou-se no procedimento bibliográfico, documental e iconográfico, a fim de explicar o sentido de produção de alimentos pela agricultura familiar nas bases dos sistemas dos movimentos sociais e a produção de alimento no modelo de commodities nas bases do sistema do agronegócio. Então, aqui, a partir dos autores Luhmann e De Giorgi, que orientam as análises desta investigação a partir dos dois sistemas, dos movimentos sociais e da produção dos alimentos pela agricultura familiar e pelo sistema de commodities no sistema do agronegócio, nós tentamos apresentar na sequência as disputas que há entre esses dois sistemas como diferenciação funcional. O objetivo, portanto, desta investigação é desenvolver a perspectiva sociossistêmica sobre os direitos humanos, discutindo como se desenvolvem e têm funções específicas na sociedade. Então, uma sucinta introdução sobre o que trata o problema, o que motiva esta pesquisa. Segundo especialistas, a fome no mundo deve se agravar em 2023 e não há quaisquer projeções de que o mundo alcance um nível baixo de fome até 2030. Conforme previsto na chamada Agenda 2030, traçada pela ONU. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura anunciou que quase 260 milhões de pessoas passam fome no mundo. Em apenas um ano, os afetados por insegurança alimentar grave aumentaram de 21,3% em 2021 para 22,7% em 2022, o que significa um aumento de 1,4% de fome no mundo. Ainda, na mesma direção, o relatório anual produzido pela Rede de Agências das Nações Unidas, da União Europeia, agências governamentais e não governamentais que trabalham juntas para abordar crises alimentares, revela que a fome se agravou em todo o mundo. Cerca de 250 milhões de pessoas em 58 países e territórios sofreram insegurança alimentar em 2022 devido a conflitos de guerra, mudanças climáticas, efeitos da pandemia de Covid-19 e, atualmente, ainda a guerra na Ucrânia. Para combater o aumento desenfreado da fome, especialistas consideram fundamental mudar de paradigma e abordar as causas profundas, fornecendo recurso aos agricultores em vez de apenas ajuda alimentar.
Em 30 dos 42 contextos de crise alimentar analisados no relatório, mais de 35 milhões de crianças menores de 5 anos sofriam de inanição ou desnutrição aguda e 9,2 milhões deles sofriam de forma perigosa e quase fatal de desnutrição. Daí que, dos sistemas em análise, em questão, os movimentos sociais que sustentam a agricultura familiar e o agronegócio que sustenta os commodities, a ideia a partir de complexidade social, pela perspectiva de Niklas Luhmann, é para nós importante para entender esses dois sistemas. De um lado, os movimentos sociais que sustentam a agricultura familiar, do outro lado, o agronegócio que sustenta o modelo de commodities dos alimentos. Ambos sistemas, como sistemas interdependentes e complexos. Assim, para aplicar a teoria do sistema de Luhmann, neste caso, serve-nos analisá-los pelos fenômenos sociais, a agricultura familiar e o agronegócio, dentro de um quadro que reconhece e mapeia a complexidade e a interação desses sistemas. Luhmann enfatiza a comunicação como elemento fundamental na operação desses sistemas analisados, que são autorreferenciais, operacionalmente fechados, mas ambientalmente abertos. Para sua operacionalização, e com o fim de explorar a diferenciação funcional entre esses dois sistemas, em outros sistemas autônomos da política, da economia, do direito alimentar, da sociologia e outros, necessitamos abordar o significado de agricultura familiar e do agronegócio. Embora tenhamos pessoas ou personas que utilizam ou se apropriam dos termos como sinônimos. Aqui na pesquisa é extremamente necessário para compreendermos as diferenciações funcionais, também compreendermos os significados. A agricultura familiar é um modo de produção agrícola onde a gestão e o trabalho são majoritariamente feitos pela própria família. É caracterizada pelo tamanho reduzido ou médio da propriedade, pela mão de obra familiar predominantemente e pela gestão familiar do estabelecimento. Esse tipo de agricultura costuma estar mais vinculado à produção de alimentos para subsistência e venda local ou regional, é muitas vezes associada com práticas agrícolas mais sustentáveis, preservação da biodiversidade biológica e cultural da região amazônica, a questão que está em estudo, e é um modelo que promove a segurança alimentar e nutricional e a soberania alimentar. Assim, a agricultura familiar pode ser vista como um sistema social que opera com sua própria lógica e comunicação, focado na sustentabilidade e na manutenção de laços comunitários e ambientais. Esse sistema interage e se adapta dentro do sistema mais amplo da sociedade e economia, e, neste caso, em análise, no sistema dos movimentos sociais produtores de alimentos em defesa da soberania alimentar. Soberania alimentar, ou soberania alimentaria, é o direito de cada pueblo a definir suas próprias políticas agrícolas e, em matéria alimentária, a proteger e regular a produção agrícola nacional e o mercado interno, com o fim de alcançar
Objetivos de Desarrollo Humano Sustenible. Quando se fala em meio ambiente e ecossistema, neste modelo em defesa da soberania alimentar, trabalhadores e trabalhadoras focam na produção de diversas culturas em extensões territoriais pequenas, a chamada policultura. Según Melo y otros, en la práctica la soberanía alimentaria es promovida por movimientos campesinos que luchan contra las desigualdades en el campo, por el acceso a la tierra y las políticas públicas. Y son quienes llevan a cabo la producción agroecológica de los alimentos. Históricamente, é possível observar que os movimentos sociais estiveram presentes de diferentes maneiras em la marcha e resistência da história brasileira, com grupos de campesinos, éticos religiosos e também escravos. A discussão em torno dos alimentos saudáveis, realizada pelos movimentos sociais camponeses da via campesina, envolve as formas de produção em respeito à natureza, sem utilização de insumos artificiais que causem efeitos nefastos na saúde humana, em sua produção e processamento, envolve hábitos de consumo e preparo de alimentos de forma saudáveis, que correspondam às necessidades nutricionais do corpo humano, bem como relações de trabalho justas, de acordo com os documentos do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, muito conhecido no Brasil, o MST. Por outro lado, o agronegócio abrange todas as atividades econômicas relacionadas à agricultura e pecuária, incluindo a produção, processamento e a distribuição de produtos agrícolas e animais. É um setor que envolve grandes propriedades rurais, uso intensivo de tecnologia, insumos modernos como fertilizantes e pesticidas, e foca principalmente na produção em larga escala para mercados nacionais e internacionais, o que nós chamamos de modelo do commodities. O agronegócio, diferentemente, ou a sua diferenciação funcional da produção de alimentos dos movimentos sociais na agricultura familiar, é caracterizado pela busca de alta eficiência, produtividade, lucratividade, e muitas vezes envolve corporações e grandes investimentos. Sobre a ótica da teoria do sistema, o agronegócio é um sistema social autônomo, com uma lógica centrada na eficiência produtiva e na maximização do lucro. Ele opera através de comunicação e estruturas próprias, interagindo com outros sistemas sociais, como a economia, a política, o direito econômico, engenharia e tecnologia e outros, adaptando-se principalmente às dinâmicas do sistema da sociedade global. Aí que, na perspectiva da teoria de sistemas, a agricultura familiar e o agronegócio representam sistemas diferentes em disputa, principalmente em relação à interdependência dos sistemas político e econômico. No sistema da agricultura familiar, nós temos a sustentabilidade, preservação do meio ambiente, o manejo natural da produção, a empregabilidade. Do outro lado, em disputa, o sistema do agronegócio foca na eficiência produtiva, na lucratividade, na concentração de propriedade e nas grandes linhas de crédito. Enquanto a agricultura familiar é policultura, no agronegócio é monocultura. Ocorre um problema importantíssimo para o debate nessa disputa. Por conta de todos os incentivos fiscais e isenções, o agronegócio gera pouca receita tributária aos municípios e estados. E aí, pela perspectiva da teoria sistêmica, essa diferença entre os dois sistemas vai refletir nas lógicas e valores, gerando tensões e intergerações, aqui previsto já por estes dados que nós apresentamos. Na agricultura familiar, nós podemos aqui entender como funciona tanto a produção dos nossos alimentos pela agricultura familiar, toda a sua produção, mais de 80% hoje,
segundo os dados do último censo de 2022, para a manutenção da alimentação da nossa cultura alimentar brasileira. Ainda dentro desse sistema de disputa, para ir finalizando, é importante nos perguntar qual modelo é mais necessário para a sociedade brasileira. Se observarmos os dados, essa diferença que vai refletir nas lógicas e valores, consequentemente gerando tensões e interdependências, é muito marcado pelos dados que nós visualizamos. Miram, na agricultura camponesa, há 14% de linhas de crédito, enquanto o crédito para o agronegócio atinge 86%. Avançando, na mão de obra ocupada pela agricultura camponesa, nós temos 74%, enquanto que aqui a mão de obra no agronegócio, 26%. Agora, o mais importante também nesse debate, nessa disputa de poder, nós temos na agricultura familiar 24% de uso de terras, enquanto o agronegócio, para produzir solamente 30% de comida, emprega 76% de ocupação de terras. Nesse sentido, confirmamos que as decisões do sistema político, econômico e jurídico podem ser responsáveis pelo aumento da fome nos últimos anos no Brasil. Na região norte, de onde eu falo, especificamente na região amazônica, 71,6% das famílias sofrem algum tipo de insegurança alimentar. Em todo o país, havia aproximadamente 33,1 milhões de brasileiros passando fome em 2022, 14 milhões a mais que 2020. E desse sistema em disputa, fechamos com as seguintes indagações e decisões presentes. Uma delas, a ocorrência do desmonte das políticas públicas que fomentam o investimento na produção agrícola, ainda que dados do IBGE indiquem que 77% dos estabelecimentos rurais que produzem alimentos vêm da agricultura familiar. A desvalorização da agricultura familiar em detrimento do agronegócio, isto é, o não reconhecimento da importância da agricultura familiar para a produção de alimentos como direito humano, embora a ONU já indique que a agricultura familiar é responsável por 80% de toda a produção de alimentos consumidos no planeta. Por fim, no sistema em disputa em análise, há ainda uma questão extremamente relevante no Brasil, que é a criminalização dos movimentos sociais e de luta pelo direito à terra. Segundo o censo agropecuário do IBGE, no ano de 2017, 77% dos estabelecimentos são agropecuários no Brasil, empregam mais de 10,1% de pessoas, 67% do total censitário. Ou seja, toda a nossa produção para alimentar brasileiros e brasileiras, brasileiros e brasileiras, vem dos produtos gerados ou plantados pela agricultura familiar. Daí, caros e caras que estão, amigos e amigas que estão aqui me ouvindo. Seguindo o instrumental da teoria sistêmica, temos aqui a instabilidade e a imprevisibilidade neste caso, que confere a complexidade. Qual seja, pessoas morrem de fome quando a produção e o consumo de alimentos estão sendo utilizados de modo irresponsável. A responsabilidade, por sua vez, está correlata à decisão da sociedade em relação ao seu futuro. Se no passado não é mais plausível a busca pelas respostas aos problemas do presente, significa que o passado não conferia estabilidade. Por isso,
O problema imanente aqui na investigação se refere ao futuro. Neste modelo de sociedade, a única possibilidade que temos para construir vínculos com o futuro é o risco. Afinal, o risco na sociedade contemporânea tem a função de racionalizar o nosso medo. O medo de que pessoas morram de fome, mesmo que alimentos sejam desperdiçados. Uma sociedade cuja intenção é defender mais comunicação e educação, e ainda assim há mais desinformação. Ainda, quanto mais saber, mais o não saber. Portanto, risco, como proposto aqui, de acordo com o professor Rafael de Jorge, na sua propositura da Ecologia dos Direitos Humanos, significa atribuir possíveis danos futuros a uma decisão, na certeza de que outra decisão poderia evitar os malefícios da fome que ocorre como estrutura de poder, quando existem movimentos sociais que produzem alimentos, mas não têm os mesmos sistemas de poder em sua defesa. Assim, agradeço imensamente a oportunidade. E aqui está a referência do trabalho que também foi publicado junto com o professor Rafael, O Direito ao Alimento na Perspectiva da Teoria Sistêmica e por uma Ecologia de Direitos Humanos, que são as bases desta investigação. Muitas graças pela oportunidade. Excelente, doctora Aparecida Lucia Alcira Swin. Un fuerte aplauso. Muchas gracias.